Um assunto bastante interessante também, quando a gente está falando de consumo de drogas, às vezes, acho que até mais triste, quando a pessoa já tem um problema e daí ela começa a usar uma medicação psiquiátrica para ajudar a resolver aquele problema, aquela funcionalidade, e acaba se tornando dependente da medicação psiquiátrica. Isso é o pior dos cenários, imagino. Acho que é até pior que o consumo recreativo. Assim, do ponto de vista de tragédia, assim, a pessoa estava fazendo um consumo recreativo de uma droga, do álcool, por exemplo, em excesso, e estava buscando algum prazer naquilo, e nesse caso a pessoa vai lá para buscar resolver um problema e se torna dependente. Acaba, ao invés de estar num problema, ela desenvolve dois problemas, né? Tipo aquela assim, coisa que não se resolve um problema encontrando outro, né? Eu comecei a conhecer muita gente recentemente que, assim, é bizarro, que não dorme se não tomar Zolpidem. Muito presente isso, né? A pessoa vai Quem sair é que não conhece alguém assim? Então, isso eu não conhecia muitas pessoas, ou às vezes as pessoas que estavam na minha volta não falavam. De repente comecei a escutar muito isso. Você saiu com uma garota e perguntou até que horas que a gente... até que horas tu quer ir pra casa? Eu perguntei. Ela falou, eu vou até quando for, não vou sentir sono e eu preciso tomar Zolpidem, quando eu tomar eu durmo. E eu fiquei meio... Assim, que loucura. E comecei a conhecer várias pessoas nesse contexto também. Não, pelo menos ela dormia, né? E o pessoal que já tá num nível que... Não, e o pessoal que já tá tão, vamos colocar assim, dependente, que nem quando usa, né? A gente trata... Começa a usar cada vez mais. Em vez de... Tu falou já não dorme mais. Usa 2, 3, 4 comprimidos às vezes. Fica adicta realmente, né? Mas é que essa pessoa, como tu falou, né? É uma pessoa que ela não vê mais uma forma de o sono iniciar de uma forma natural. Então, não vou sentir... E quando for a hora, eu tomo ali, acabou, e vou pegar no sono, e aí eu durmo bem. Né? Então, pra ela não existe mais essa forma de começar o sono sem medicação. Uma coisa que, assim, eu nunca tive problema pra sono, né? Eu comecei a ter uma época que eu tava trabalhando muito. E daí eu lembro que algo que me ajudou muito foi auto-hipnose. Eu botava... Eu achei que tu ia dizer álcool. Não, álcool não ia ajudar. Álcool me ajudou com outras coisas. Não, é uma forma de automedicação. Certo, mas, pra dormir. Mas isso é um pensamento contraditório. Sim. Porque, na verdade... Não, é porque... Porque é depressora do sistema nervoso central. É porque é preciso dizer isso. As pessoas têm uma ideia de que o álcool é um facilitador do sono. Mas não é incomum a gente encontrar que o álcool, ele prejudica a qualidade do sono. Então, por isso, quando chega uma pessoa no nosso consultório e ela fala... Olha, tenho um problema com sono, não tô conseguindo dormir, não consigo iniciar o sono, ou me acordo no meio do sono, tá? A gente vai começar a buscar fatores... A causa, né? Fatores que estejam prejudicando o sono dessa pessoa. E uma das coisas que a gente não pode esquecer de perguntar é o uso de nicotina. Aqui no sul, chimarrão, né? Mas o álcool, por quê? Porque a população, as pessoas, né, acham que o álcool, ele facilita o sono, e isso não é verdade. Não é verdade. Ele pode realmente dificultar o sono, causar a longo prazo distúrbios do sono. A longo prazo, tá? olha até dá sono. A pessoa apaga. Mas só que isso... a longo prazo, né? Isso altera o funcionamento... Desregula o ciclo circadiano. Isso, desregula o funcionamento cerebral e a pessoa, ela não consegue mais ser... Tu até comentou uma vez numa síndrome muito engraçada que tinha das pessoas que bebiam demais e dormia no braço. No braço. Isso é bem curioso mesmo, né? É um pouco diferente a repercussão disso, né? Mas se chama paresia do sábado à noite. Né? O que é isso, né? É aquela pessoa que é aquele etilista pesado, a pessoa que bebeu muito. Não precisa ser etilista pesado, mas a pessoa eu quero saber como é que é. Tá, deixa eu te contar. Com demonstrações. É uma pessoa que bebeu muito. Demonstrações. Como é que é? É uma pessoa que bebeu muito e sabe que aquela pessoa que bebeu muito, ela não dorme, ela apaga, né? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer aqui. Então, o que acontece? O que é a paresia? É a fraqueza. Paresia é termos técnicos para fraqueza. Então, a pessoa que ela apaga, né, depois de uma bebedeira, o que ela faz? Olha, vamos virar aqui pra câmera. Aqui, ó. Ali, ó. Então, ó, ela joga por cima do braço. Cara, eu vi uma pessoa nessa situação na Redenção hoje de manhã. Você já deve ter visto. Não tô brincando. Eu não vi como é que é.
Eu me atrapalhei. Vocês já devem ter visto um bêbado dormir dessa forma. Tá? Outra forma clássica do bêbado dormir é essa forma aqui. Vou ter que fazer de novo pra vocês. Ó. Tá. O que acontece aqui? Agora falando bem sério. O que acontece aqui? Dessas duas formas pode ocorrer uma compressão no nervo que se chama nervo radial. Esse nervo ele passa por trás do nosso braço, tá? E nessas duas posições que eu mostrei, ele está sendo comprimido, né? Seja pela borda da cadeira, seja pelo peso do nosso corpo, contra o nosso osso do braço, que é o húmero, tá? O que acontece se esse nervo, então, sofre essa compressão? Ele é lesado, tá? Sofre uma disfunção. O nervo radial, saúde. O nervo radial, ele serve para fazer o quê? Suprir a musculatura do punho, fazer esse movimento aqui de extensão do punho, tá? O que acontece? O bêbado acorda, aquela pessoa que bebe muito acorda, e nota que a mão tá fraca. É diferente do que a gente acordar no meio da noite em cima do braço, sabe? Quando, todo mundo já aconteceu isso, né? Dorme em cima do braço, acorda, dá uma mexidinha no braço, começa a formigar. Aquilo ali é vascularização, tá? Aquilo ali é falta de suprimento sanguíneo. Assim que é restabelecido, melhora os sintomas e a pessoa sai mexendo, melhor, né? Você já deve ter sentido isso. Nesse caso, da pessoa que bebeu, é uma lesão no nervo. E a pessoa ela fica fraca e isso dura dias, semanas, pode durar meses. Então a pessoa chega no consultório do neurologista dizendo que não, bebeu, né? Ou às vezes não fala isso, mas não consegue fazer esse movimento. Como é que a gente examina o paciente assim? A gente fala para o paciente estender os braços dessa forma e a pessoa não consegue, fica nessa posição. Então fica com uma síndrome da mão caída. Outra coisa, essa síndrome ela também, quando não é uma situação de bebida, né, ela é conhecida como paresia da lua de mel. Paresia da lua de mel. Então por quê? Né? Não é a lua de mel a cerimônia, mas sim uma lua de mel, entre aspas, que é aquela cena do casal que recém se conheceu. Como é que dorme o casal que se reconheceu? Aqui, ó. Geralmente a namorada, né, tá em cima do peito e aí os dois adormecem e acaba comprimindo também da mesma forma o nervo radial, paresia da lua de mel. Bem interessante. E pode ser então relacionado a outros mecanismos, enfim. A pessoa fuma maconha, ela pode também acabar dormindo mas assim, classicamente ela é reconhecida porque ela é mais frequentemente vista no álcool, né? Porque é dessa forma que o etilista ele acaba apagando e não adormecendo, que eu acabo fazendo essa brincadeira. Interessante. Eu tenho a percepção de que as pessoas costumam consumir mais psicoativos à noite, né? Normalmente as pessoas trabalham de dia, precisam estar mais funcionais, normalmente à noite, sexta-noite, sábado à noite. As festas são à noite. As festas são à noite. Entretenimento está associado à noite, normalmente. E isso imagino que não só o álcool, mas o consumo de substâncias em geral impacta diretamente o sono e a pessoa pode entrar num ciclo que ela dorme e não descansa. Uhum. Isso é muito comum de ser visto. Pessoas que estão sistematicamente cansadas porque não conseguem dormir, porque usam substâncias. Tu quer falar, Jota? Infelizmente, uma coisa vai levando a outra. Então, o que muito se vê é pessoas que já têm um sono desregulado, tá? E aí elas trabalham, tem uma rotina em que a pessoa tem um horário pré-estabelecido para acordar, tem um horário pré-estabelecido para dormir, geralmente. Chega no final de semana, desregula esse horário. Por quê? Porque foi para uma festa, porque acordou muito tarde, no outro dia acordou 2, 3 horas da tarde, porque utilizou outras substâncias que também, aos poucos, podem condicionar o cérebro e alterar esse ciclo, que é uma coisa que se chama ciclo circadiano, ou seja, sono e vigília. O cérebro entender de quando é dia e de quando é noite, tá? E isso, aos poucos, pode se perpetuar, tá certo? E aí a pessoa, durante a semana, já não está conseguindo mais se regrar, tá? Isso vai se tornando uma bola de neve, vai progredindo isso. Então a pessoa que antes conseguia se organizar durante os dias úteis, os dias laborais, não consegue mais. E aí chega no final de semana, vai para a festa, isso se desregula, e a pessoa começa a criar uma relação com o sono, um distúrbio. Que o final de semana que era para ser para descansar. Que era para ser uma coisa prazerosa, começa a se tornar um problema. Você não ir, a pessoa vai ter terça-feira, vai dormir pensando naquele problema, estressada. E aí pior, a pessoa dorme mal, a pessoa não trabalha legal, começa a causar o quê?
problema no trabalho, problema nas relações interpessoais com a família, no namoro, né? E começa a virar uma bola de neve, a pessoa não se alimenta mais bem. Por quê? Porque quando a gente está com o sistema cerebral do ciclo sono-vigília desregulado, isso altera questões hormonais, questões de tanto de libido ou questões de busca por alimento. A pessoa desenvolve distúrbios relacionados ao alimento, não se alimenta mais adequadamente por questões relacionadas ao sono, esse distúrbio do sono. A gente também... falando assim do pessoal que usa eventualmente atrapalha, né? Mas imagina nos não usuários, mas sim dependentes que assim usam substâncias enquanto der. Não interessa se é dia ou se é noite, passa a noite usando, no outro dia tá dormindo, né? Ou sei lá, imagina que bebe a noite inteira e no outro dia não tá em condições, sabe? Então, não é... O desregula quando a pessoa vive em busca da substância, interessa se é dia, se é noite. Aí tem algumas substâncias que deixam a pessoa mais acelerada e não consegue dormir. Substâncias que acordam, então toma uma Ritalina, um anfetamínico, né? Pra acordar, pra render mais, e depois fica ligadona e tem que tomar outro pra dormir. Isso é o clássico. Né? Aí a pessoa fica adicta a essas duas substâncias. Cocaína de manhã e maconha de noite. Exatamente. Preciso de droga pra acordar, porque medicação também é droga, né? Então preciso de uma medicação pra acordar e preciso de uma medicação pra desligar. Isso tá se tornando banalizado cada vez mais. Eu tenho uma relação assim com chá na minha casa. Chá? Eu tenho, tipo assim, eu tenho na cabeça que eu tenho que ter 3 chás sempre em casa. Como é que é? Me conta isso aí. Um pra acordar. Um pra acordar. Um pra descansar e um pra digerir, porque eu tenho digestão muito, muito devagar. Então, tipo, pra acordar, normalmente tem chá preto, verde, branco. É verdade. Porque o chá tem cafeína, xantinas, então, que faz um estímulo positivo pro cérebro, né? Pra despertar, realmente. Pra dormir. Mas parece o chá, pelo menos, é algo um pouco mais saudável. Mais controlado, né? Mais controlado. Eu vejo... Tem gente que usa café pra acordar. Festival de música, assim, tem um consumo muito deliberado de drogas, assim. E... pessoal que vai muito na missão, assim, de aproveitar ao máximo, parece que brinca com esses conceitos de estimulante, depressor, para se manter eletrizado o tempo todo. Então, agora é a hora do show, euforia. Agora eu vou usar drogas estimulantes pesadas e daí acaba o show, não, agora vamos descansar, daí a pessoa fuma maconha. E daí fica revezando isso. E outras drogas. Isso é uma loucura. Sim, então as pessoas, elas querem que o cérebro delas funcione conforme o momento que elas estão inseridas. Elas querem mandar no cérebro. O momento, querem mandar no cérebro. O cérebro vai se condicionando de uma forma não natural, de uma forma artificial. Então, na hora do show, quero ficar acordada, drogas psicoativas, drogas estimulantes. É isso aí que tu falou. Depois, na hora de dormir, não consigo mais desligar. Minha atividade cerebral tá muito alterada, meu cérebro tá muito up. Não, agora tá na hora de eu utilizar um benzo, agora tá na hora de me desligar. Vamos desligar a chave. Senão não vou conseguir mais voltar. Um assunto bem interessante que isso leva... eu tava esse final de semana numa conferência de hacking. Conferência de hacking? Hacking. E daí tem toda uma cultura, uma subcultura dentro dessa galera, que é o chamado biohacking. Já ouviram falar? Não ouvi. Que são pessoas que bom, já devem ter imaginado, normalmente o pessoal gosta de uma cultura cyberpunk, uma coisa desse gênero, mas que elas promovem ativamente técnicas, ideias de alteração corporal que elas mesmas fazem usando tecnologia. Então, inserção de chip no corpo. Literalmente, um amigo meu me mostrou a mão dele. Falei, tu tem mesmo? O cara me mostrou, assim, me explicou que na mão dele tinha um chip que poderia armazenar dados financeiros, etc., com NFC, várias questões. Extremamente interessante. E dentro disso, tem uma galera que ainda não vai além da computação, que vai nas substâncias e cria mecanismos que injetam substância e pensam em manipular o corpo de forma racional, digamos, em busca de uma performance maior, etc. Fazer um preset para acordar, sei lá, por exemplo, 8 da manhã, vou receber vou receber noradrenalina. Vou receber um estímulo de dopamina.
É quase, assim... Meia-noite. Na minha perspectiva, acaba sendo exatamente esse comportamento. Estímulo GABA. Na minha perspectiva, acaba sendo esse mesmo comportamento de tu querer fazer o teu organismo funcionar de outro jeito, Como tu quer. sendo que tem um jeito natural ótimo, Não é desenvolvido geneticamente ao longo de Não é difícil. Tu tá certo, não é difícil a gente imaginar que isso não vai trazer uma consequência boa pra aquela pessoa. Isso não é natural. Mas assim, se tu para pra pensar de forma mais crítica, Eu tem vi várias situações tem que um até episódio do Black funciona. Mirror. Assim. Não, acho que tem mais de um. Eu lembro claramente de um episódio do Black Mirror que eles estão lá estudando as substâncias, né? E aí a pessoa tem tipo um cartuchinho, né? Tipo um reloginho e tal. E aí eles vão lá e governam com as substâncias todas Tem as vários emoções. que abordam. Tem aquele também que poderia ser classificado como biohacking, que eles alteram a visão dos soldados para eles enxergarem criaturas no inimigo. Também. De certa forma, entraria nesse contexto do biohacking. Enfim, é um tema interessante. Mas assim, tem situações que até isso a gente poderia dizer que até que funciona, né? Eu tinha uma ex-namorada minha que ela tinha injetada um anticoncepcional. Sim, isso é muito Tá, comum. tudo bem. Lá não. Tá no mesmo conceito ali, de certa forma, você tá colocando. Mas então na minha certas visão, e circunstâncias como que isso neurologista, funciona. e o João... Existe jeito tão marca-passo também. A pessoa bota Sim, ali. mas sim, é verdade. Não é qualquer coisa verdade. que a gente coloque... Inclusive, ficando detalhe, eu conheci uma vez um hacker que ele fez um trabalho de doutorado sobre como fazer ataques cibernéticos que faziam o seu marca-passo parar de funcionar. Tipo, biohacking interessante. Entendi. É que eu queria Um falar... assassino, no caso. O que eu queria falar que é... Claro Era que... militar, era do exército americano. Não, o que eu queria deixar bem claro é que eu, como neurologista e o Jota como psiquiatra, pensamento de que não é qualquer coisa que a gente colocar de sintético, vamos dizer assim, né? Vocês falaram marca-passo, chip de hormônio, ou essas questões dos neurotransmissores que tu tá falando para acordar, para dormir, enfim. Não é porque são produtos sintéticos que isso realmente vai fazer vai ocasionar um prejuízo tão grande. Por quê? Hormônios do ciclo menstrual causam consequências? Claro que causam. As mulheres se sentem muitas vezes mal, né, por não ter menstruado, né, por ter pulado o ciclo. Isso pode gerar repercussões maiores para elas. Então tem efeitos colaterais, é verdade. Mas quando a gente está mexendo com a química cerebral, eu acho que daí o buraco é mais embaixo. Porque o nosso cérebro, ele é altamente vulnerável, tá, a variações de neurotransmissores nele. Então, eu não sei o Jota, mas eu não vejo com bons olhos a gente ficar brincando com vias excitatórias ou vias depressoras, né, sob risco disso causar uma desorganização cerebral e um prejuízo maior. Não, é que é completamente diferente, né? Não é porque, por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Tem um marca-passo ali, que é o tratamento do cara. Não é por isso que a gente vai ficar desfibrilando as pessoas na rua. Entendeu? Tu anda ali com uma máquina de choque para deixar as pessoas. Não. Cada coisa em seu lugar. Né? Existe o Implanon, que é um tratamento hormonal, mas é um tratamento anticoncepcional. Ponto. Acabou. Né? A gente usa medicamentos que interferem, né, nos circuitos cerebrais quando é um tratamento. E tá tudo bem. A gente trata as pessoas, dá remédio. E é isso. Uma coisa é fazer um tratamento. É o objetivo daquilo. Fazer um tratamento ou brincar de Deus com as emoções das pessoas, né? O que é que tá se buscando? E ao fundo, vocês acreditam que o uso de drogas leva à depressão sempre? Como é que é? Todo uso indiscriminado de substâncias Primeiro a gente tem que... leva à depressão? Primeiro a gente tem que conceituar o que é droga. Cafeína é uma droga? Eu acho que nesse contexto dessa conversa, acho que sim. É uma droga, tá? Mas... Mas... Cafeína é uma droga? Não, acho que cafeína seja uma droga. Eu não acho que café é uma substância, é uma droga lícita. tá? Ela cria alterações cerebrais? Cria. Mas ela cria dependência? Não. Ela não cria dependência ao ponto de quando ela for abolida do nosso uso, de uma forma abrupta, vamos dizer assim, né? A pessoa começar a ter fortes sintomas de abstinência, fissura, que era o que a gente estava falando no início do nosso podcast. Vamos lá, vai que alguém tenha, sei Pode lá, ter doce, alguma coisa assim, mas não é o comum. Não é o comum, né? Então a gente tem que saber conceituar bem isso para progredir nesse... Porque droga vai além, na minha concepção, né? Droga, chamar de droga, vai além do
prejuízo, mal, vício e tal, né? A gente pode ter vício de coisas, a gente pode ter vício de situações, pode ter vício em jogo, pode ter vício... né? Então, vamos separar. Uma coisa é vício, outra coisa são substâncias, outra coisa são drogas, né? Drogas tem toda uma conotação negativa, há uma substância que prejudica socialmente, enfim. Nesse contexto O que é droga? Droga, no sentido pejorativo, é uma coisa. Mas drogas a gente pode chamar que medicações são drogas. Né? E medicações usadas no contexto terapêutico, num nível terapêutico, não vai prejudicar a pessoa, aí não vai ser prejudicial. É tratamento, sei lá, um antibiótico, uma droga, pode ser considerado. Na verdade, está ajudando a pessoa a vencer uma infecção. E é muito engraçado, porque a gente até estava comentando, né? A gente sempre comenta que o Freud era viciado em opioide, né? Era opioide que ele era viciado. Cocaína também, ele prescrevia, ele acreditava que a cocaína teria a propriedade de fazer o tratamento de depressão, de esquizofrenia, de distúrbios de ansiedade, e era prescrito por ele, inclusive, nos tratamentos dele naquela época. Muito depois que se reconheceu que, na verdade, piorava. A substância que estava sendo descoberta naquela época, né? Naquela época, né? Vendo como é que funcionava. E tem algo que vocês estão vendo aí que talvez não seja considerado droga e seja no futuro? Sei lá, açúcar, por exemplo. Eu acho que super o açúcar está caminhando para isso. Alucinógenos, né? Hoje em dia se fala muito nos alucinógenos em tratamento de... Mas isso já são considerados drogas. Ele tá falando assim, algo que não é considerado pela sociedade como droga. Por exemplo, açúcar eu acho que açúcar vai ser, tipo, daqui a uns 30 anos vai ser considerado droga. Porque a gente não diz que é um vício em açúcar, mas a gente pode, acho que hoje em dia, considerar um vício. Porque, né? Se a gente tem um maior consumo de açúcar durante a nossa infância, isso gera uma alteração no paladar daquela criança. E elas têm grande chance, né, de se tornar depois, mais tarde, um adulto que tem um paladar, que a gente chama às vezes paladar infantil. Né? Mas um paladar onde ele procura coisas mais doces, ou ele adiciona açúcares, adiciona maior quantidade de adoçantes aos alimentos que ele acha que não é doce o suficiente. Tá? Então, tem sim uma vertente de profissionais e de nutricionistas que advogam que sim, o açúcar ele é viciante. Né? E até tem todo um lobby hoje sobre, que eu inclusive sou pessoalmente favorável, dessas advertências nos alimentos sobre a presença excessiva de determinadas sei lá, tapa o troço de açúcar pra ficar mais gostoso, tipo, e a pessoa querer mais. Tipo gordura trans. Lembra que isso era quando a gente era adolescente, que surgiu essa coisa da gordura trans. Ninguém sabia o que era gordura trans. Sim, eu tinha uma sorveteria e aí a gente lançou o sorvete que era 0 gordura trans. Ou seja, agora é saudável. Exatamente. Isso. Teve essa onda aí, né, da gordura trans. Porque, na verdade, a gordura trans é uma gordura que ela é mais prejudicial do que a gordura que não é a gordura, aquela transsaturada que a gente chama, né? Teve essa onda, sim. É praticamente tratado quase como quase se tratou na época como se fosse uma droga, né? E é interessante isso. E agora a gente tá vendo essas... Não sei se estão acompanhando essa questão nos Estados Unidos de crise do fentanil, que é um medicamento que está sendo usado indiscriminadamente e existem estatísticas que mostram que já matou mais relativamente que muitas outras drogas ilícitas. É algo realmente preocupante. Então, assim, o fentanil, ele é um opioide, né? É uma droga da família dos opioides, tá? E ele é um anestésico, tá? Muito utilizado no meio médico, principalmente em contexto hipnótico, muito utilizado em contexto de dor crônica, tá? Existem formulações via transdérmica, tá? Adesivos mesmo, do fentanil, mas é muito utilizado naquele paciente que está em UTI para a gente conseguir controlar a dor daquele paciente. Ele é 100 vezes... Sedativo também. 100 vezes mais... Anestesia, isso. Ele é um anestésico, analgésico, muito potente. Então, assim, ele é 100 vezes mais potente do que a morfina, assim, para se ter uma ideia, tá? Daí, né, do interesse em utilizar ele, e as pessoas acabam se tornando adictas a ele, porque a pessoa que tem uma dor crônica começa a utilizar uma dose menor,
né? E aquilo acaba não sendo suficiente, Tolerância. né? Tolerância, taquifilaxia, resistência. resistência, e aí vai procurando cada vez doses maiores daquilo. E eu já tive pacientes no hospital que eram pacientes totalmente adictos a essas classes de opioides, morfina, fentanil, e ele vinha mensalmente no hospital simulando, muitas vezes simulando, né? Não é uma coisa que é muitas vezes inconsciente, não é uma coisa que ele diz, olha, eu tô com dor, mas é o corpo dele que está sentindo dor, né? De uma forma mais inconsciente devido àquela adicção que ele desenvolveu. Tá? Então ele está precisando cada vez dose e ele vai procurar o hospital para receber aquela medicação. E o que acontece é que os médicos se deparam com aquela situação, ficam realmente com pena de ver aquele sofrimento do paciente e às vezes a gente dá o que aquela pessoa procura. Né? Isso casa com uma coisa que entra um dilema ético absurdo, lembra quando tu perguntou, Totalmente. lembra quando tu perguntou ali, tem alguma situação que a gente, como é que tu falou, de algumas drogas que a gente dá a droga pra pessoa, né? Assim, drogas de uma maneira geral, não, mas substância sim, né? A gente faz o desmame, vai dando doses cada vez menores para que a pessoa não tenha crises por tirar de soco. Então, às vezes a gente, mas aí quando é mais em relação a medicamentos, né? A gente não vai dar, Antidepressivos, a gente não vai dar cocaína para pessoas aos pouquinhos, vamos, né, para desmamar a cocaína. Mas alguns medicamentos a gente precisa fazer isso. A gente vai reduzindo a dose, benzodiazepinas, por exemplo, vai reduzindo a dose até conseguir tirar. Mas sobre essas medicações aí, falando um exemplo que eu já vi, é da ketamina. A ketamina, que também é, né, utilizada às vezes como hipnótico, sedativo e tal, agora é usada no tratamento de depressão também, a ketamina, a esketamina. No Brasil usa muito? A esketamina já está liberada pela Anvisa no Brasil para tratamento da depressão crônica refratária. E a pessoa precisa de uma receita para comprar ela? Mais do que isso, não. A pessoa não vai, o controle tá assim que a pessoa não vai, me prescreve aqui a esketamina, tá, toma aqui da receita e na farmácia comprar. Não, a esketamina ela é feita em uso ambulatorial ou hospitalar, né, tem que estar numa clínica, não vai sair na farmácia. Imagino que o hospital tenha que fazer parte de algum programa, receber algum tipo de credenciamento ou não é necessário? Tu tem que tá credenciado, sim, tu vai ter que ter uma estrutura pra... Uma estrutura, cumprir algumas... Tu faz lá, né, alguns pré-requisitos, né, de profissionais, estrutura daqui. Né? Sim, tu faz lá, a pessoa, quem obtém a medicação é o estabelecimento de saúde que vai armazenar, né, e para não ficar isso exposto com as pessoas e para tiver o controle que precisa ter, porque muitas vezes isso causa adição. E mesmo assim, mesmo com todo esse controle, existe um uso indiscriminado, ou isso é mais uma coisa que aconteceu lá fora, ou tá vindo para cá? Assim, não é tão comum quanto, porque assim, é aquilo que eu te falei, do acesso, né? Uhum. Imagina que é muito mais fácil tu ficar dependente de uma coisa que tá ali muito, muito barato, essa substância é bem mais cara, bem mais difícil de acesso. Então é mais comum tu procurar cocaína e crack. Países mais desenvolvidos. Mas eu já tive pacientes dependentes de ketamina e esketamina que procuraram ajuda por uso abusivo dessas substâncias. Mas é um exemplo onde é um tratamento, isso é verdade, é tratamento, existe tratamento para depressão refratária crônica, né? E também existe uso abusivo disso, inadequado. A ketamina que ela era muito utilizada na veterinária, né? Como sedativo utilizado em animais de grande porte, como cavalos, equinos, né? Uhum. E aí, depois ela começou a ser sintetizada em laboratório, as pessoas conhecem ela como K, né? Lá nos outros países chamam isso, né? K, que vem do K, né? Da inicial da ketamina, né? Quando o tratamento tem que ser observado, né? A gente fica ali com o paciente fazendo a sessão. E tipo, ele causa esse nível de dependência tão forte assim? Porque não bem utilizado. Entendi. Não bem utilizado. A gente faz sessões com doses, né, controladas para tratamento, completamente diferente. Totalmente diferente do que eu tô falando, né? Que foi o que levou, que a pessoa fica adicta à ketamina, né? Então, doses menores, doses bem controladas, num ambiente bem controlado, doses terapêuticas que demonstram evidências a partir dos estudos que aquilo lá realmente trata depressões refratárias. Hoje o liberado trata muitas coisas, né? Até tem alguns estudos falando sobre depressão em paciente com transtorno bipolar. Esquizofrenia trata? Não é uma indicação. Não é uma indicação.
Hoje, tá liberado pela Anvisa para depressão refratária. E é esquetamina. Unipolar ou bipolar também? É isso, tem estudos avaliando o tratamento da depressão no bipolar. Tá, mas que foi liberado até agora, É depressão refratária. refratária. Crônica Unipolar. refratária. Entendi. Transtorno depressivo maior. Este TDM, né? refratário. Refratário. Não é a primeira indicação qualquer de Certo. depressão. Mais ou menos a mesma analogia da eletroconvulsoterapia. Tá, que, claro, tem um tratamento muito mais abrangente, já foi aprovada para diversas condições, como padrão ouro para esquizofrenia, tratamentos refratários da depressão, né? Mas quero dizer, também é utilizado em contextos de hospitais credenciados, hospitais que têm profissionais que têm uma expertise em fazer esse tratamento, um ambiente bem controlado e doses terapêuticas. Mas o uso terapêutico, né? Sim. Uso terapêutico. Então precisa de um ambiente bem controlado, né?